Uma mulher negra veio limpar e viu um bebê chorando. Quando o milionário viu seu filho se acalmar, ele mudou, mas não da forma que você pode imaginar. Onde está meu relógio Rolex? A voz de Richard Blackstone ecoou pela cobertura como um trovão. Seus olhos raivosos vasculharam cada canto da luxuosa sala de 300 metros quadrados, até pousarem em Monica, que estava organizando silenciosamente os produtos de limpeza. A mulher de 32 anos parou o que estava fazendo e olhou diretamente para o empresário. Eu não sei nada sobre um relógio, Sr. Blackstone. Claro que sabe. Rachel avançou em sua direção, o rosto vermelho de raiva. Você foi a única pessoa que entrou no meu closet hoje. Um submariner de $50.000 não desaparece assim. Monica se manteve firme, suas mãos segurando firmemente o pano de limpeza. Trabalhar para a Elite Cleaning Services por 5 anos havia lhe ensinado como lidar com clientes difíceis. Mas algo sobre o tom de Rachel hoje era diferente. Mais cruel, mais pessoal. Posso verificar minha bolsa se isso vai fazer você se sentir melhor, ela ofereceu calmamente, embora por dentro sentisse a familiar pontada de indignação que sempre acompanhava essas situações. Você vai verificar sim. Richard pegou seu celular. E a polícia também vai dar uma olhada. Pessoas como você sempre acham que podem se aproveitar de pessoas trabalhadoras como eu. Foi nesse momento que um grito desesperado ecoou pelo apartamento. O bebê de Richard, o pequeno Thomas de 6 meses, estava em seu berço no quarto ao lado, chorando com uma intensidade que fez Monica franzir a testa. Esse não era um choro normal de fome ou sono. Era algo mais profundo, mais angustiante. Seu filho está chorando, ela observou. Richard nem sequer olhou na direção do quarto. A babá cuida disso. Agora abra essa bolsa. Mas o choro só se intensificou, e Monica não conseguia ignorá-lo. Contra todas as regras do protocolo de limpeza, ela caminhou até o quarto do bebê. O que ela viu a chocou. Thomas estava sozinho, sua fralda suja de horas chorando, seu rosto vermelho de tanto chorar, e nenhuma babá à vista. Oi, pequenino, Monica sussurrou, aproximando-se dele cuidadosamente. Seus instintos maternais, desenvolvidos ao cuidar de seus sobrinhos, tomaram conta. O que está acontecendo aqui? Ela rapidamente verificou se Thomas estava bem, trocou sua fralda e o pegou no colo. Em questão de segundos, o bebê parou de chorar completamente, aconchegando-se em seus braços, como se finalmente tivesse encontrado o conforto que procurava. Que diabos você está fazendo? Rachel apareceu na porta, ainda segurando seu celular. Ponha meu filho no chão agora mesmo. Monica cuidadosamente entregou Thomas, mas no momento em que Rachel o pegou, o bebê começou a chorar intensamente. Novamente, Rachel tentou balançá-lo, falar com ele, mas nada funcionou. Thomas parecia inconsolável nos braços do próprio pai. Eu não entendo, Rachel murmurou, claramente frustrado. Ele parou de chorar. Com você em segundos. Bebês sentem tensão, Monica explicou simplesmente. Quando adultos estão nervosos ou agressivos, eles percebem. Rachel a encarou com uma mistura de surpresa e irritação. Você está insinuando que sou um pai ruim? Estou apenas explicando porque seu filho se acalmou comigo. Por um breve momento, algo mudou no olhar de Rachel. Uma fagulha de curiosidade, talvez até respeito, mas durou apenas segundos antes da arrogância retornar. Bem, que coincidência conveniente, ele disse, sua voz pesada de sarcasmo. A mesma pessoa que rouba meu relógio também tem um toque mágico com bebês. Que história bem elaborada. Monica respirou fundo. Por anos ela havia engolido comentários preconceituosos, olhares suspeitos e acusações veladas. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez ela não ia recuar. Sr. Blackstone, ela disse, sua voz calma mas firme, deixe-me deixar uma coisa clara. Eu não peguei seu relógio. E se você está determinado a me acusar sem provas, sugiro que chame a polícia. Tenho certeza de que eles ficarão muito interessados em investigar tudo. Seu tom fez Rachel hesitar por um momento. Havia algo sobre a confiança de Monica, a maneira como ela sustentava seu olhar, que o deixava ligeiramente inquieto. Como se ela soubesse algo que ele não sabia. Isso mesmo. Monica continuou organizando seus materiais. Uma investigação completa. Câmeras de segurança, registros, histórico, tudo. Rachel observou enquanto ela trabalhava com movimentos precisos e calculados,
como alguém que não tinha absolutamente nada a esconder. Pior, como alguém que talvez estivesse esperando por esse momento. O que Rachel Blackstone não podia imaginar era que essa falsa acusação havia acabado de despertar algo em Monica que estava adormecido há anos. E quando você subestima alguém que passou por coisas muito piores, você não está apenas cometendo um erro, você está assinando sua própria sentença de morte. Se esta história de injustiça e determinação tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que acontece a seguir vai mostrar que às vezes a pessoa mais subestimada na sala é exatamente aquela que você deveria temer. A confiança inabalável de Monica perturbou Rachel por apenas alguns segundos. Logo, sua arrogância natural reassumiu o controle, e ele interpretou completamente mal sua calma. Investigação completa. Rachel riu cruelmente. Perfeito. Quanto mais evidências, melhor. Ele digitou freneticamente em seu celular. Estou enviando uma mensagem para toda a equipe da Elite Cleaning Services. Quero que saibam exatamente que tipo de funcionária vocês têm. Monica continuou organizando seus materiais, mas sua mandíbula se contraiu ligeiramente. Ela conhecia esse padrão muito bem. Durante 5 anos limpando casas para a Elite, ela havia testemunhado dezenas de situações similares e objetos perdidos que magicamente reapareciam depois que a trabalhadora doméstica havia sido publicamente humilhada. Na verdade, Rachel continuou, claramente encorajado por seu próprio veneno. Vou postar isso nas minhas redes sociais também. Preciso avisar outros empregadores sobre pessoas como você. Algo mudou no ar quando Rachel pronunciou essas últimas palavras. Monica parou de se mover completamente, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que fez o empresário dar um passo involuntário para trás. Pessoas como eu, ela repetiu lentamente. Que interessante. E que tipo de pessoa eu sou, senhor Blackstone? Rachel hesitou, percebendo que havia pisado em terreno perigoso, mas seu ego não permitiria que ele recuasse. Pessoas que se aproveitam da confiança dos outros, que acham que podem entrar nas casas das famílias e roubar. Monica completou para ele. É isso que você estava tentando dizer? O telefone de Rachel vibrou. Uma mensagem de seu advogado. Reunião cancelada. Assunto familiar urgente. Rachel ignorou, muito focado em sua cruzada pessoal para notar o primeiro sinal de que seu dia estava prestes a desmoronar. Sabe o que é interessante, Sr. Blackstone? Monica fechou sua maleta com movimentos precisos. Em 5 anos trabalhando para famílias como a sua, esta é a primeira vez que alguém me acusa de roubo. Primeira vez que você foi pega, Rachel retrucou com desdém. Ou a primeira vez que alguém perdeu algo e automaticamente culpou a única pessoa negra na sala? As palavras saíram com uma calma gelada que fez Rachel engolir em seco. O celular de Rachel vibrou novamente, então mais uma vez ele ignorou, determinado a manter o controle de uma situação que estava claramente escapando de suas mãos. Escute aqui. Rachel se aproximou dela, tentando intimidá-la com sua presença física. Eu conheço pessoas como você há muito tempo. Vocês chegam com essa atitude digna, mas no fundo o quê? Monica se virou completamente para ele, e pela primeira vez, Rachel notou algo em seus olhos que o fez questionar se havia escolhido a pessoa errada para humilhar. Thomas começou a chorar novamente do quarto, mas desta vez nenhum dos dois se moveu. A tensão no apartamento havia se tornado quase palpável. Vou te contar algo sobre pessoas como eu, Monica disse, pegando sua bolsa. Nós crescemos aprendendo que a verdade sempre vem à tona. Sempre. E quando isso acontece, aqueles que mentiram pagam um preço muito alto. Rachel riu forçadamente. Você está me ameaçando? Estou apenas te deixando saber como o mundo real funciona. Monica caminhou em direção à porta. E Sr. Blackstone, sugiro que verifique seus bolsos e talvez seu carro. Homens como você têm o hábito de culpar outros por seus erros. O telefone de Rachel explodiu em uma enxurrada de notificações. Desta vez ele olhou 12 mensagens perdidas, 3 chamadas perdidas, todas do seu escritório. Onde você pensa que está indo? Ele gritou atrás de Monica. A polícia está vindo. Ótimo, ela respondeu, parada na porta. Eu adoro a polícia, especialmente quando eles veem as câmeras de segurança do prédio. Rachel franziu a testa. Que câmeras?
As câmeras que mostram tudo o que acontece nos corredores, elevadores e estacionamento deste prédio. As mesmas que vão mostrar que cheguei aqui às 9 da manhã, e não saí nenhuma vez desde então. Monica sorriu pela primeira vez. Mas principalmente aquelas que vão mostrar onde você realmente perdeu seu relógio. Foi então que Richard começou a suar. Não apenas por causa do que Monica disse, mas por causa de como ela disse. Como alguém que já sabia exatamente o que essas câmeras revelariam. Seu telefone tocou. O nome na tela fez seu sangue gelar. Investigador particular. Urgente. Com licença, Monica disse educadamente. Preciso encontrar minha próxima casa. Mas não se preocupe, Sr. Blackstone. Tenho certeza de que vamos chegar ao fundo disso hoje. Enquanto ela desaparecia pelo corredor, Richard finalmente atendeu o telefone com mãos trêmulas. Sr. Blackstone. A voz do investigador estava tensa. Precisamos conversar imediatamente. É sobre sua esposa. Richard sentiu o mundo girar. Minha esposa? Ela nem está na cidade. É exatamente sobre isso que precisamos conversar. Cada nova humilhação apenas alimentava algo dentro de Monica que seus opressores não podiam ver, uma força silenciosa sendo fortalecida pela própria injustiça, que tentavam impor sobre ela. O que Richard Blackstone não sabia era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença de derrota, enquanto a mulher que ele estava tentando destruir, carregava segredos que transformariam sua vida perfeita em cinzas. A ligação do investigador particular mudou completamente o tom de voz de Richard. O que você quer dizer? É sobre minha esposa. Victoria está em Miami visitando a mãe dela. Sr. Blackstone, eu preciso que você se sente. Sua esposa não está em Miami. Ela está em Las Vegas há 3 semanas com outro homem. O mundo de Richard desabou em questão de segundos. Isso é impossível. Ela me liga todos os dias. As ligações são feitas do celular dela, mas através de aplicativos que mascaram a localização. Tenho fotos, registros de hotel e outras evidências. Enquanto Richard processava a traição de sua esposa, Monica estava no estacionamento do prédio fazendo uma ligação para sua irmã. Coleman, preciso que você me faça um favor. Lembra daquele curso de segurança privada que fiz antes de vir para os Estados Unidos? Claro, você foi a melhor aluna da turma. Por quê? Preciso que você entre em contato com nosso instrutor, Detetive Martinez. Diga a ele que Monica Santos precisa de um pequeno favor profissional. Coleman hesitou. Irmã, você está com problemas? Ainda não. Monica sorriu, observando as câmeras de segurança do prédio. Mas alguém estará em breve. O que ninguém sabia sobre Monica era que antes de se mudar para os Estados Unidos, ela havia trabalhado por 5 anos como investigadora particular na Jamaica. Ela não era apenas uma faxineira. Ela era uma mulher com diploma em criminologia, que havia escolhido trabalhos de limpeza para custear seus estudos de pós-graduação em psicologia forense. 30 minutos depois, Detetive Martinez retornou sua ligação. Monica Santos, minha melhor ex-aluna. O que posso fazer por você? Preciso de acesso legal às gravações de segurança de um prédio, e talvez uma pequena investigação sobre um homem chamado Richard Blackstone. Deixe comigo. Quão rápido você precisa? 2 horas seria perfeito. Enquanto isso, Richard estava tentando lidar simultaneamente com a revelação sobre sua esposa e a polícia, que finalmente havia chegado para investigar o roubo do relógio. Os 2 oficiais, Detetive Johnson e Detetive Rodrigues, ouviram sua versão dos eventos com expressões cada vez mais céticas. Então você está dizendo que uma faxineira roubou seu relógio, mas não tem certeza de quando ou como? Detetive Johnson anotou em seu bloco. Ela foi a única pessoa que entrou no meu closet hoje. E onde exatamente você viu o relógio pela última vez? Richard hesitou. A verdade era que ele não conseguia se lembrar. Com toda a confusão dos últimos dias, reuniões, viagens, problemas com babás, sua rotina estava completamente fora de controle. Eu sempre deixo na mesa de cabeceira. Detetive Rodrigues levantou uma sobrancelha. Sempre. Você tem certeza absoluta disso? Nesse momento, o telefone de Richard tocou novamente. Seu advogado da família. Richard, acabei de receber uma ligação muito estranha. Alguém está fazendo perguntas sobre você no escritório. Perguntas sobre sua conduta profissional. Seu
Histórico de emprego. Você está sendo investigado por alguma coisa? O estômago de Richard se contraiu. Que tipo de perguntas? Sobre como você trata funcionários. Se houve alguma reclamação de discriminação. Se a linha caiu. Richard tentou ligar de volta, mas foi direto para o correio de voz. A polícia continuou sua investigação quando o detetive Johnson recebeu uma mensagem. Senhor Blackstone, acabamos de receber um relatório interessante. As câmeras de segurança do prédio mostram a funcionária chegando às 9 da manhã e não saindo até agora. Elas também mostram você saindo ontem à noite às 23h45 e retornando hoje às 8h15. E qual é o problema? O problema, detetive Rodrigues continuou, é que as mesmas câmeras mostram você derrubando algo no estacionamento ontem à noite quando saiu do carro. Algo que brilhou na luz. O rosto de Richard empalideceu. Isso não prova nada. Na verdade, prova. A equipe de segurança do prédio encontrou isto há 1 hora. Detetive Johnson mostrou a ele um saco plástico contendo um relógio Rolex. Estava debaixo do seu carro, Sr. Blackstone. A humilhação estava completa. Richard havia acusado uma mulher inocente de roubo quando ele mesmo havia perdido seu relógio por descuido. Mas o pior ainda estava por vir. Detetive Martinez ligou para Mônica com informações que a fizeram sorrir pela primeira vez em semanas. Mônica, você não vai acreditar no que descobri sobre esse Richard Blackstone. Ele tem um histórico de 3 processos de discriminação racial nos últimos 5 anos, todos resolvidos fora do tribunal com ordem de silêncio. E tem mais. Continue. Sua empresa está sendo investigada pela Receita Federal por sonegação de impostos, e pelo que parece, ele está prestes a perder tudo. Sua esposa está pedindo divórcio e metade de seus bens. O homem está desesperado. Mônica processou a informação cuidadosamente. Richard Blackstone não era apenas um homem preconceituoso. Ele era um homem preconceituoso e desesperado com histórico de comportamento discriminatório. Exatamente o tipo de pessoa que precisava de uma lição pública. Detetive Martinez, preciso de mais um favor. Você ainda tem contatos na imprensa investigativa? Sim, tenho. Por quê? Porque uma história está prestes a ser contada, e desta vez será contada corretamente. Quando Richard finalmente ficou sozinho em seu apartamento depois que a polícia saiu, ele olhou para o relógio. Ele havia recuperado. Por um momento, considerou ligar para a empresa de limpeza e se desculpar. Mas seu orgulho ferido falou mais alto. Ela pode ter provado que não roubou o relógio, murmurou para si mesmo, mas ainda é apenas uma faxineira. Que mal ela pode me fazer? Essa pergunta seria respondida muito em breve, porque enquanto Richard subestimava completamente a mulher que havia humilhado, Mônica estava 3 passos à frente, orquestrando uma lição de vida que faria Richard repensar cada escolha preconceituosa que já havia feito. O que Richard não podia imaginar era que sua pergunta arrogante "que mal uma faxineira pode me fazer?" estava prestes a se tornar a maior ironia de sua vida privilegiada. A queda de Richard passou a tarde tentando controlar os danos, como um capitão tentando tapar buracos no Titanic. Sua esposa não atendia o telefone, seu advogado havia misteriosamente desaparecido, e 3 grandes clientes haviam cancelado contratos após receberem informações preocupantes sobre sua conduta profissional. Às 17 horas, seu telefone tocou com um número desconhecido. Senhor Blackstone, aqui é Jennifer Walsh da Channel 7 News Investigativo. Estamos preparando uma matéria sobre discriminação no local de trabalho, e gostaríamos muito de ouvir sua versão sobre algumas alegações muito sérias. Que alegações? Richard sentiu suor frio escorrer pelas costas. Temos documentação de 3 casos de discriminação racial nos últimos 5 anos, todos resolvidos com acordos de confidencialidade muito generosos. E hoje recebemos um relato extremamente detalhado de um incidente envolvendo uma funcionária afro-jamaicana. Richard desligou na repórter, mas o telefone imediatamente tocou novamente. Desta vez era Marcos, seu sócio sênior, com a voz tomada pelo pânico. Richard, que diabos está acontecendo? A imprensa está ligando para o escritório perguntando sobre processos de discriminação. Recebi uma ligação estranha de alguém dizendo que você tem um padrão sistemático de comportamento problemático com funcionários negros.
Mônica 3 passos à frente enquanto Echon tentava explicar o inexplicável. Mônica estava confortavelmente sentada em um café elegante a 3 quarteirões de distância, conversando com o detetive Martinez e uma mulher imponente. Esta é a doutora Patricia Williams, uma das advogadas de direitos civis mais respeitadas do país. Ela representou pessoalmente as 3 funcionárias que processaram Blackstone anteriormente. A doutora Williams abriu um arquivo impressionantemente grosso sobre a mesa. Senhora Santos, sua situação é virtualmente idêntica às das outras mulheres. Funcionárias negras, acusações completamente falsas, tentativas claras de intimidação e humilhação pública. A diferença crucial é que você documentou absolutamente tudo em tempo real. Como assim? Seu telefone estava gravando durante todo o incidente de hoje. Você planejou isso? Perguntou a advogada com curiosidade profissional. Mônica sorriu pela primeira vez em semanas. Digamos que anos trabalhando como investigadora particular na Jamaica me ensinaram a sempre estar preparada, especialmente quando começo a notar padrões de comportamento extremamente suspeitos. O detetive Martinez riu com admiração. Você planejou isso desde o início? Não exatamente desde o início, mas quando comecei a trabalhar para famílias da elite, rapidamente percebi que precisava me proteger de situações como esta. Pesquiso todos os meus clientes minuciosamente antes de aceitar qualquer trabalho. Quando vi o histórico problemático do Sr. Blackstone, configurei meu telefone para gravar automaticamente, sempre que estou trabalhando em sua propriedade. Doutora Williams tirou outro documento do arquivo. E há muito mais. As imagens de segurança do prédio mostram claramente que ele mentiu descaradamente para a polícia sobre vários detalhes cruciais do incidente. O pegamos em flagrante por denúncia falsa. O colapso profissional naquele exato momento, o Echon enfrentava o pior pesadelo profissional de sua vida privilegiada. O conselho de administração da empresa havia convocado uma reunião de emergência. Após receber um dossiê devastadoramente abrangente sobre seu histórico de discriminação, Richard Mogwai fechou o tablet com um clique seco. O conselho decidiu unanimemente: você está suspenso indefinidamente, e recomendamos fortemente que procure assistência jurídica imediatamente. A exposição nacional às 19 horas, o Richard estava sozinho em seu apartamento cobertura, assistindo sua vida ser metodicamente despedaçada na televisão nacional. A repórter Jennifer Walsh estava ao vivo. Um novo caso choca a comunidade, quando gravações exclusivas revelam o comportamento sistematicamente discriminatório de Echon Blackstone, executivo sênior de uma das maiores empresas de investimento da cidade. O áudio completo foi reproduzido, em sua totalidade. Cada palavra preconceituosa, cada acusação falsa, cada tentativa de intimidação foi exposta para toda a cidade ouvir. O telefone de Echon explodiu com notificações. Clientes cancelando contratos, conhecidos expressando profunda preocupação. Sua vida social e profissional se desintegrando em tempo real. O golpe de misericórdia veio às 21 horas, quando Victoria finalmente ligou de Las Vegas. Richard, estou assistindo as notícias aqui no hotel. Meu advogado diz que isso complica drasticamente nossa separação. Victoria, por favor, me escute. Não, Richard. Por anos, engoli suas piadas sobre funcionários, seus comentários sobre certas pessoas. Pensei que fosse apenas imaturidade. Mas isso revela exatamente quem você realmente é. Você não pode me abandonar agora. O acordo de divórcio mudou completamente. Meu advogado quer 50% de absolutamente tudo, incluindo sua participação na empresa. Afinal, quem vai querer fazer negócios com um homem que aparece na televisão nacional, falando assim sobre funcionários negros? O triunfo de Mônica enquanto Echon enfrentava o colapso total de sua existência privilegiada. Mônica estava tranquilamente em casa preparando o jantar. O detetive Martinez ligou com um relatório final, que a fez sorrir com genuína satisfação. O Departamento Federal de Direitos Civis está abrindo uma investigação formal sobre sua empresa. A Receita Federal expeditou a auditoria fiscal após a exposição pública, e a doutora Williams conseguiu reabrir com sucesso os casos das outras 3 mulheres. Seu telefone tocou novamente. Mônica Santos, aqui é David Chandachen e Associados.
Somos uma empresa de segurança corporativa de renome internacional. Vimos sua história no noticiário e adoraríamos conversar com você sobre uma posição como investigadora sênior, com salário inicial de $80 mil por ano. A lição aprendida Richard Blackstone havia descoberto, da maneira mais humilhante possível, que subestimar alguém baseado em preconceito não apenas revelava seu próprio caráter podre, criava o cenário perfeito para sua própria destruição completa. Quando você deliberadamente escolhe humilhar uma pessoa que tem todas as ferramentas necessárias para se defender, não está apenas cometendo uma injustiça. Está entregando a ela todas as armas que precisa para reescrever completamente sua história e reduzir sua arrogância a cinzas. 6 meses depois, Mônica Santos estava sentada em seu escritório no 23º andar da Chen Associados, supervisionando uma equipe de 12 investigadores. A vista panorâmica da cidade se estendia através das janelas de vidro, um contraste marcante com os apartamentos que costumava limpar. Senhora Santos, anunciou sua assistente pelo interfone, a repórter Jennifer Walsh está aqui para a entrevista sobre o Prêmio Defensora dos Direitos Civis do ano. O reconhecimento público havia chegado como uma surpresa. Sua coragem em documentar e expor o comportamento discriminatório de Rachel havia inspirado outras vítimas a se manifestarem, criando uma onda de mudança nas políticas trabalhistas da cidade. Mônica, Jennifer sorriu ao entrar, como se sente sabendo que sua história mudou a lei sobre gravações protetivas para trabalhadores domésticos. Satisfeita, mas não surpresa. A verdade sempre encontra um caminho para a superfície, especialmente quando você dá uma pequena ajuda, respondeu Mônica com um sorriso confiante que havia se tornado sua marca registrada. Sua empresa investigativa havia crescido exponencialmente. Clientes vinham especificamente pedindo pela mulher que derrubou Blackstone. 3 grandes corporações a contrataram para auditorias internas de discriminação, pagando honorários que excediam 10 vezes seu salário anterior de faxineira. O novo Richard. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rachel Blackstone empurrava um carrinho de compras por um supermercado de bairro. Sua queda havia sido brutal e completa. A empresa o havia demitido permanentemente. Victoria havia ficado com metade de seus bens no divórcio, e nenhuma empresa respeitável o contrataria após sua exposição nacional. O apartamento cobertura havia sido vendido para pagar contas legais. Agora ele morava em um pequeno estúdio nos subúrbios, dependendo de trabalhos temporários para sobreviver. Sua presença nas redes sociais havia se tornado um exemplo clássico de como não tratar funcionários. Estudantes de administração usavam seu caso como estudo das consequências do preconceito corporativo. Papai, por que aquela senhora na transmissão vertical está falando sobre você? Perguntou Thomas, agora com 3 anos, durante uma das raras visitas que Victoria permitia. Rachel não sabia como explicar ao filho que havia se tornado sinônimo de injustiça corporativa. O reconhecimento final. A Channel 7 regularmente exibia a história de Mônica como parte de uma série sobre superação de adversidades e justiça social. Naquela mesma tarde, Mônica recebeu uma ligação inesperada. Senhora Santos, aqui é a doutora Patricia Williams. Tenho algumas notícias interessantes. Rachel Blackstone tentou conseguir um emprego em nossa empresa. Sério? Mônica riu genuinamente. Ele foi, é claro, rejeitado imediatamente. Mas pensei que gostaria de saber que mencionou seu nome durante a entrevista. Disse que aprendeu uma lição valiosa e que respeitava profundamente seu profissionalismo. Ele respeitava meu profissionalismo? Mônica repetiu, saboreando a ironia. Que interessante. Aprender a respeitar as pessoas depois de perder tudo. O legado. A transformação na vida de Mônica havia transcendido o âmbito profissional. Ela havia comprado uma casa para sua mãe na Jamaica, pagado a faculdade de 3 sobrinhos, e estabelecido uma fundação para apoiar trabalhadores domésticos vítimas de discriminação. Seus casos mais recentes incluíam expor um esquema de exploração trabalhista em casas de milionários e investigar uma rede de empregadores que compartilhavam listas negras de funcionários baseadas em preconceito racial. Doutora Williams, Mônica continuou, acho que o Sr. Blackstone realmente aprendeu algo importante. Infelizmente, aprendeu tarde demais.
A mensagem final 3 dias depois, Mônica estava falando em uma universidade quando uma estudante levantou a mão. Senhora Santos, você já sentiu vontade de se vingar pessoalmente do homem que a humilhou? Vingança pessoal. Mônica pensou por um momento. Não, a melhor vingança foi construir algo maior do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto ele perdeu tudo por causa de seus preconceitos, eu ganhei uma carreira, uma missão de vida e a satisfação de saber que minha história protege outras pessoas. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Mônica havia se tornado um símbolo de como transformar injustiça em propósito, humilhação em motivação. Naquela noite, enquanto revisava contratos em seu escritório, Mônica recebeu uma mensagem no LinkedIn de uma jovem negra. Senhora Santos, sua história me inspirou a não desistir quando enfrentei discriminação no meu escritório. Hoje, consegui minha promoção. Obrigada por me mostrar que verdade e determinação sempre vencem. Mônica sorriu ao guardar o telefone. Esta era a verdadeira medida de seu sucesso, não apenas sua própria transformação, mas quantas outras vidas ela havia impactado positivamente. Conclusão: Richard Blackstone havia tentado destruí-la baseado unicamente na cor de sua pele, e na suposição de que pessoas como ela não conseguiam se defender. Ironicamente, ao atacá-la, ele havia dado a Mônica todas as ferramentas que ela precisava para construir um império, baseado em proteger outros como ela. A justiça havia sido servida perfeitamente, enquanto Rachel humildemente aprendia que o preconceito tem consequências devastadoras. Mônica prosperava, provando que a verdadeira força não está em subjugar outros, mas em elevá-los. Às vezes, a melhor vingança não é destruir aqueles que nos machucaram. É construir algo tão grandioso que sua maldade se torna completamente irrelevante. Rachel tentou humilhar uma faxineira e acabou criando uma das investigadoras mais respeitadas do país. Se esta história de transformação e justiça tocou você, se inscreva no canal e deixe um comentário. Você já enfrentou uma situação onde teve que provar seu valor para alguém que o subestimou? Compartilhe sua experiência. Histórias como a de Mônica provam que nossas origens nunca determinam nosso destino, apenas nossa determinação.